Olá, começando a conexão aqui, porque até entrar, até ele avisar, até as pessoas chegarem, bota uma meia hora para esse negócio esquentar. Parece forno, né? No Instagram, quando a gente vai fazer live, é tipo fazer bolo. Você tem que ligar o forno antes, deixar meia hora aquecendo para chegar na hora certa e tudo funcionar. Hoje a gente vai conversar com a Cristiane Antunes. Ela é uma psicóloga, ela já esteve aqui antes. A gente vai conversar sobre a importância da pausa, como é difícil para a gente admitir, né, e parar para descansar, parar para fazer algo que é relaxante, que é um autocuidado. Como é difícil para a gente não fazer nada, principalmente nessa nossa cultura, né? Boa tarde. E eu fiz uma pesquisa rápida, né, de manhã, nos stories, e é impressionante como a maioria, a maior parte das pessoas, elas realmente não param para descansar, elas não param para ter tempo para elas, e elas têm a cultura, já que a gente já ouviu na família, na nossa sociedade, que quem para descansar é vagabundo. Então, como a gente vai criar uma estrutura de vida saudável, onde se você parar para descansar, você é considerado um vagabundo? Como pode? E aí, se a gente for para o lugar das mães, eu nunca vi ninguém mais sobrecarregado do que mãe, né? Porque ela, além de dar conta do trabalho, ela tem que dar conta de uma família, de uma casa e de cada um dos filhos. Então, a mãe, então, eu acho que é a pessoa mais negligenciada e que mais se negligencia também no autocuidado, na pausa, no descanso, no viver com prazer. Parece que a gente veste a roupa de máquina mesmo. A gente é uma máquina de ganhar dinheiro, resolver problema, né, pagar boleto. E aí, quando é que você descansa? Quando é que a vida é boa para você? Quando é que a vida deixa de ser uma eterna responsabilidade infinita que você tem que estar sempre pronta, preparada e colocada? Não é assim, né? A coisa não funciona desse jeito. A Cris já entrou. Vou pegar ela aqui. Tô cansada de ficar. Ah, para! Você se arrumou? Se arrumou, tá. Pô, Tô eu linda. já me arrumei. Eu falei, não, vou me arrumar. Eu acordei pensando nesse vestido. Eu falei, nossa, eu não uso esse vestido há um século. Ele tá guardado no armário, coitada. A roupa fica até triste, né? Ela não tem utilidade. Eu falei, Sim, vou usar ela hoje na live. sim, tá certo. É o, Aí eu, eu, não, eu meu acho encontro que quando a social. gente se arruma, né, a gente também tem essa motivação maior, né? De tá, a gente vai falar de um tema que eu acho que tem a ver com isso, assim, o quanto a gente se cuida, né? E eu acho que a autoestima, que o se cuidar, o se preparar, parece que dá uma motivação maior. Eu costumo Sim, ter esse sim. tipo de ritual, geralmente. É, você se arruma. Eu me arrumei por isso. Eu normalmente não me arrumo, eu não tenho esse hábito. Eu vou passar a mão na cara e vou, né? Assim, mas é ruim também. É ruim porque com isso eu já reparei que eu acumulo uma série de atividades que não são legais para mim, onde eu não me priorizo, onde eu não descanso. Esse tema, inclusive, ele faz parte da minha problemática que eu tento resolver. A coisa do não parar, eu não posso ver ninguém parado. Se eu ver um ser humano, coitado, descansando, eu arrumo alguma coisa para ele fazer. Tem função o dia inteiro. Sim, Né? sim. Isso é um estresse. As minhas filhas me detestam. Porque não tem, não tá sem nada, peraí, tem uma coisa aqui para você fazer. É sempre assim. E é ruim para mim. Com esse pensamento, eu já me desgastei, adoeci, me acabei diversas vezes por não me colocar na agenda. É como se a vida, para mim, nunca pudesse ser boa e tranquila. Ela tem que ter sempre uma agenda de atividades, coisas para resolver, fazer, né, e consertar. E eu não preciso descansar. Uhum. A maior mentira que a gente conta, né? Eu É, não preciso descansar. esse lugar que tu falou do cobrador social, né? Eu acho que a gente vive um momento de muita interação e muita exposição, e essa cobrança social é muito forte. E algumas Uhum. pessoas, por característica, elas pegam esse lugar de cobrador. Então ela se cobra e ela cobra, inclusive, de quem está ao seu redor.
Ah, você já fez? Você, né? Então, assim, tem a ver com uma característica de proatividade, mas também tem a ver com estar muito imerso no mundo e pouco voltado para si mesmo. Né? Quando a gente esquece da gente, a gente está imerso no mundo. É como se a gente estivesse vivendo um movimento que é do mundo produtivo. Se eu estou acordado, eu estou em alerta. Se eu estou em alerta, é porque eu tenho que estar produzindo alguma coisa, estar fazendo alguma coisa, estar sendo útil, né? Eu acho que o sentido de utilidade, ele é muito grande na sociedade que a gente vive, que foi o que tu falou no início, do quanto as pessoas responderam ali. Eu fiquei bem impressionada, 90% para mais de pessoas que de certa forma se sentem cobradas por ser um faz nada, assim, tipo, não faço nada, se eu fico parado eu não estou fazendo nada, eu não estou produzindo, eu não estou sendo útil, como se não pudesse ser incluído socialmente, né? Então, mas é um lugar de muito sofrimento também, né, Fábio? Quando a gente tá nesse lugar e não se olha, não se cuida, não se prioriza, a gente sai para um extremo que é do não cuidado, né? Tem o autocuidado, mas tem o extremo do não cuidado. Então, isso vai afetar, vai causar estresse físico, mental, emocional, traz doenças, né? Muitas pessoas ficam antissocial, não conseguem se relacionar. Então, tem uma série de coisas porque não tem tempo, né? Como é que eu vou ter tempo para me relacionar com as pessoas? A conversa começa a ser muito restrita, é uma conversa que ela tem que ter um sentido, um porquê, ela tem que chegar a algum lugar, ela também está nessa lógica da produção, que é uma conversa... Da utilidade. Não pode ser banal. Eu não vou perder meu tempo. Sim, eu já me peguei falando isso, eu falei, pra que eu vou conversar com essa pessoa? Não vai falar nada de útil. Não tem por que perder meu tempo. Tipo, era uma pessoa só que eu tava conhecendo, sabe? Assim, tipo, tá aqui, né? Olha, é muito louco isso. É um hamster, né, na rodinha, assim, que você não para. Às vezes você pode estar sozinha em casa, deitada, aí você deita, aí você para. Nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tenho que fazer isso, aquilo. A cobrança tá ali, aí você tem que levantar e fazer mil coisas. É desgastante demais, assim. Mas esse comportamento, eu acho que ele também não está diretamente relacionado com a produtividade. Porque muitas pessoas não são produtivas. Elas gastam muito tempo e o grau de produção delas é muito pequeno. Né? Então, quer dizer, porque ela não é assertiva, ela não é estratégica, ela não se planeja, ela não consegue dar os limites no cotidiano para dizer este momento é para isso. Por exemplo, a gente acordou cedo, né? Tu também é de acordar cedo. Qual foi o momento de descanso que tu teve hoje? A gente já vem para o segundo turno de 4 horas, né? Do horário produtivo. Eu meditei. Eu acordei, eu fiquei uma meia hora a mais na cama, assim, sem fazer nada. Depois eu sentei, eu meditei mais uns 15 minutos e pronto. E daí não parou. Eu não parei até agora. Não parei até agora. Eu já até fiz faxina na cozinha. Porque eu olhei e falei, isso tá sujo. Até eu tava falando com a tua irmã mais cedo, ela me ligou e quando a gente tava fazendo uma conferência, eu tava limpando as paredes. Eu falei, não, essas paredes não estão bem limpas. Eu limpei parede e aí de manhã, assim, eu consegui me organizar para viver. De manhã é o horário que eu cuido da vida, da casa, de mim, tal, essas coisas. De tarde, eu almoço, sento para trabalhar e vou até a hora, né, de acabar. Então, de manhã é esse tempo. Então, no período do almoço, ele é um intervalo. Teoricamente, pelas horas que a gente fica em estado de vigília, como a gente diz, a gente tem que ter um intervalo. Por isso que tem o horário do almoço, por isso que nas convenções coletivas a gente tem de 1 hora a 2 horas. Agora, com essa política meio estranha aí, liberaram, né, se eu não me engano, na CLT para meia hora. Então, aquela pessoa que fica no trabalho, tentando descansar no local de trabalho, ela sente que ela não fica lá com tanto ócio no trabalho, porque também não descansa, né? Cobram 1 hora, mas ela descansa, ela almoça 15 minutos, ela vai, senta no seu local de trabalho e continua trabalhando. E ela teria que, teoricamente, fazer de 1 hora a 2 de trabalho, né?
Quem vai para o Sim. terceiro turno, tem pessoas que pegam 3 turnos. Então, Uhum. teria que ter um descanso no final desse segundo turno, que seria ali, né, entre 5h30, 6 horas, 6, 7 horas, para a pessoa que vai trabalhar até as 10 da noite, né, que precisa trabalhar nesse turno. Então, quer dizer, é uma carga horária muito grande, é muito puxado. Por quê? E não é uma questão só de escolha. Fisicamente a gente não consegue, mentalmente a gente não é produtivo, a gente não se alimenta direito, a gente fica muitas horas sentado, sem fazer qualquer tipo de movimento, às vezes com uma alimentação rápida, porque quando a gente está na produção, a gente quer alimentação rápida. Então, a própria dieta cotidiana ela é ruim, ela é pobre, né? Então, ela também não satisfaz outras necessidades físicas. E aí, eu acho que o pior disso tudo que eu estava falando da produtividade é a culpa, né? E o desestímulo, porque tu olha no final o resultado e ele é muito insignificante. Quer dizer, são horas de trabalho e você não tem aquele resultado que espera, né? Então, eu acho que essa é um dos problemas e eu acho que é um impeditivo para as pessoas que mergulham no trabalho e esquecem tudo, porque daí elas não querem sentir, né? Nem a culpa de pensar, tenho que descansar, ou não estou descansando, ou estou ficando doente, ou aquela sensação de não produtividade. Estou aqui dedicando um Ela tempo não e quer não a estou culpa de, tipo, conseguindo alguma coisa, alcançar. as coisas deram errado. Ah, deram errado porque você não fez. Eu sou muito assim. Exatamente. Nunca vai dar errado porque eu não fiz. Vai dar errado, eu posso não ter feito direito. Mas fazer, eu Exatamente. fiz. Né? Tem Exatamente. essa coisa, assim. Mas sabe o que hoje eu sinto nesse ritmo que eu já vivo assim há muito tempo? Chegou uma hora que parece que a vida não me dá prazer. A vida é um acontecimento muito produtivo e cheio de responsabilidade, né? Um acontecimento atrás do outro, é uma lista atrás da outra que você tem que ir ticando. Você faz, você realiza e tal, mas aí eu paro e falo assim, mas caraca, e o meu prazer? Tem a coisa de você ter feito, de você ter conseguido e tal. Mas cadê o meu prazer? O que eu gosto? Já não sei mais. Por quê? Porque eu não tenho É tempo aquilo. para estar, para gostar, para ser. É só como se eu não tivesse sentimentos e fosse uma máquina de produção, de produção, Sim. de produção, de produção. É aquilo que eu falei anteriormente. Quando a gente fica muito mergulhado no mundo, nas coisas do mundo, a gente não tem o momento que é aquele de olhar a experiência, observar a experiência, fazer com que a experiência traga retornos, sejam eles simbólicos, emocionais. Até para se Sim, emocionar, a gente tem que ter tempo. E a sim, gente não faz esse tipo de elaboração. A gente entra no automático, como se a gente pudesse realmente ir fazendo coisas e aquilo ficar sem sentido. É aquela história. Se a gente esquece do físico, do emocional, do espiritual, algum deles vai gritar. Né? sim. Se a gente está dando muita atenção para o mental, um deles vai gritar. E aí, aquele filme é muito interessante, o Soul, ele fala exatamente disso. Né? Quando ele Sim. fala de propósito, como viver a partir das experiências do cotidiano, ele está dizendo exatamente isso. Né? Às vezes a gente está muito focado no aonde a gente quer chegar e não curte o processo. E aí tem uma parte do filme bem legal que ele mostra quando as pessoas perdem esse contato com a realidade, que é a sua realidade em função do trabalho, né? Eu fiz uma catarse quando eu vi um dos personagens simplesmente caiu a ficha, ele foi lá e ele jogou para o alto todo o trabalho, toda aquela parafernália do que ele estava vivendo ali, que ele não era feliz. Né? Então, para não chegar nesse extremo, né, e é um extremo de adoecimento psicológico também, a gente tem muitas doenças psicológicas a partir do estresse, né? Tem todas as fobias, né? As fobias que a gente acaba criando, porque você cria um comportamento repetitivo, então você vai ter fobia. E aí você começa a transferir
começa a se isolar, não tem contato com pessoas, ou quando tem contato com pessoas não pode ser por muito tempo, tem aquela fobia de... Algumas pessoas levam para limpeza, outras para higiene pessoal, algumas acabam fazendo uma significação com coisas do cotidiano, né? Medo de voar, medo de objetos de altura, enfim. A gente acaba achando uma forma de canalizar todo esse estresse acumulado, de não estar simplesmente respondendo com as necessidades básicas, né? Que é de comer, dormir, descansar, ter um momento de lazer, ter um momento de trabalho, o momento de estudo, de se desenvolver, que é uma parte muito legal que a gente tem e que as pessoas dão pouca importância. O se desenvolver, ele está muito ligado, geralmente, à produtividade, ao trabalho. Então, eu vou me desenvolver nisso porque isto vai me dar um desempenho, enfim, não que não possa estar vinculado, mas a gente tem outras áreas da vida que a gente tem que desenvolver e que a gente poderia se desenvolver, por exemplo, porque a gente tem outros interesses. A gente não vive só para o trabalho, né? Tem tanta coisa legal para a gente aprender, para a gente fazer, para se desenvolver, né? Quem consegue viajar, quando viaja, enfim, tem um universo aí para explorar e a gente vive numa caixinha fechada, adoecendo, tendo fobias, transtornos. A gente acaba vê também muitas pessoas que não conseguem ter uma rotina de sono agradável, não conseguem ter uma rotina de sono necessária, porque ela fica tão ligada no tempo de vigília que o tempo de sono dela é muito curto, o cérebro não para, então ela não consegue relaxar, ela não entra em sono profundo, e aí vai desencadeando vários processos, né? Mas, aquilo que eu coloquei no story, a gente vai ter que reaprender. Reaprender a não fazer nada, né? Porque é só não fazendo nada que a gente volta, acaba ficando num equilíbrio, tentando encontrar um equilíbrio das coisas. Porque ninguém vai ficar sem fazer nada o tempo inteiro. Né? Mas também não dá para trabalhar o tempo inteiro. Sim, eu estava numa aula de meditação com um monte de betão. Outro ser humano de outro planeta, né? Não é nem desse planeta, é de outro. E aí ele estava falando, ele falou, vocês, quando vão... A ideia que vocês têm de descansar é deitar na cama, ligar a TV, pegar o computador e o celular. E um livro. Talvez um jornal e uma revista. E aí vocês botam isso tudo na cama e vocês ficam ali deitados, com a televisão ligada, dando uma olhada nas coisas que passam no celular, de vez em quando consultando alguma coisa no computador e lendo uma matéria do jornal. Ele falou, isso não é descansar, gente, isso é estresse. Mas isso é sinal da culpa. Porque, assim, se eu tenho esse repertório todo ao meu redor, parece que aquilo, de certa forma, ele me deixa tranquila. Não, eu estou com um livro aqui, daí eu estou fazendo alguma coisa, eu estou ocupando a minha cabeça. Querendo ou não, daqui a pouco, se der, eu vou ler o livro, mas é chato também, porque, poxa, no celular tem coisas mais interessantes, né, que chamam mais atenção, são de consumo mais fácil. A gente tem muito acesso. Lembrei daquela coisa que eu tinha que pesquisar e fazer, e aí eu estou descansando, mas eu também estou produzindo. Produzindo. Ai, que bom, tenho esse tempinho, vou pegar esse tempinho agora e vou fazer uma lista de coisas que eu vou ter que me organizar na semana que vem. Não é descanso, né? É difícil a gente romper com essa lógica de tanto estímulo e realmente ficar focada numa atividade. A meditação, né, Fábio? Tu faz meditação também, eu também faço. Tem dias que é muito difícil. Eu levo meia hora. Tem dias que é impossível. Tá tem dias que você só fica sentado ali, que é para o corpo acostumar que ele tem que ficar aquele tempo sentado. Porque a cabeça, meu amor, já foi embora há muito tempo. Porque ali tu precisa ficar sem fazer nada. Tu tem que ficar sem pensar em nada, você tem que centrar em si, na tua respiração. Então, assim, é uma atividade difícil de fazer. Mas, quando a gente consegue, meu Deus, eu vejo assim, é como se enchesse a gente de energia, limpa a cabeça, começa do zero e o dia tem um outro sentido, né? E aí eu vejo o quanto isso, por exemplo, eu tô focada numa atividade intelectual intensa,
eu sou muito mais produtiva. Às vezes, eu tenho uma tarefa, por exemplo, que eu dividi ela em 3 dias. No dia que eu realmente faço minha meditação, me organizo para ter foco total, eu faço essa produção em 4 horas. Então, eu já percebi que eu consigo produzir em menos tempo. Mas, para isso, eu tenho que focar na tarefa. Eu esqueço o resto. Né? Então, mas é treino, é hábito e o descanso, né? Beber uma água, levanta um pouquinho. Eu vi outro dia um aplicativo bem legal, que um youtuber aí divulgou um aplicativo, que é o aplicativo para você manter a produtividade e o foco. Então, o aplicativo, ele te direciona, eu acho que é de meia hora ou 40 minutos, ele te chama para te fazer um intervalo. Então, você levanta, caminha, pega uma água e volta. Aí você foca. Aí ele vai lá, ele te avisa de novo. Hora da pausa. Ele vai fazendo pausas de meia hora, 40 em 40 minutos, e diz que a produtividade é excelente. Por quê? Porque você tem esse momento do descanso, esse momento de relaxar, de caminhar, de botar o corpo em movimento, porque você ficou muitas horas, às vezes, fazendo uma atividade. Então, tem várias estratégias bem interessantes para também você fazer as pausas, né? Porque a gente estava falando da a importância da pausa, do descansar. Por isso que o sol está de dia, né? Escurece de noite. A gente tem sim que descansar. A noite foi feita para descansar. Quem não consegue, tudo bem, muda aí o turno, mas assim, precisa, é necessário por uma questão de saúde e para tudo que a gente quer fazer. Né? O próprio envelhecimento tem a ver também com isso. Que tem uma coisa, que aí no caso, você também tem filho, eu também, e ainda mais agora com todo mundo em casa. Assim, para mim, sempre foi a minha realidade. É um estresse constante, assim, mas que acabou com o tempo aprendi a administrar. Mas para muita gente isso é novo, que é trabalhar, educar, ensinar, cuidar da vida, da casa, tudo no mesmo ambiente. E aí eu percebo que muitas mães, elas reclamam também da falta de produtividade, da falta de foco. Porque o raciocínio da mãe, ele acaba sendo um raciocínio fragmentado. Você senta para começar a escrever, e aí alguém vem. Aí você para, aí cuida daquela criança, aí você volta. Aí você começa de novo. Aí você lembra que você tem que tirar a carne do freezer. Aí você vai até a cozinha. Quando você vai na cozinha e tira a carne, você passa pela área de serviço, lembra que tem que botar a roupa para lavar. Aí nisso o telefone toca, você tem que atender o cliente. Quando você botando a roupa para lavar, a criança está falando com você. É uma loucura. É uma loucura, não tem descanso. Não tem como uma pessoa consegue descansar nessa estrutura, nessa situação. A gente tenta fazer mágica. A gente tenta fazer mágica, né, Fábio? Porque assim, trabalho é trabalho, né? Arrumação de casa, cuidado de filho é uma outra atividade. E a gente tenta fazer ela tudo junto, assim, cuidar de filho, por exemplo, com o homeschooling, agora as crianças em casa, você tendo ainda que fazer o papel da escola, né, nesse 1 ano de pandemia, eu senti bastante isso. A produtividade foi muito ruim, porque eu tinha que estar organizando os espaços, né? Até o meu filho conseguir ter autonomia para ele, no horário, ir para o computador, ligar, fazer a live, fazer as tarefas, levou quase 6 meses. No segundo semestre é que ele estava mais adaptado. Então, no primeiro semestre, eu fiquei full time com ele, na tarefa que não queria fazer, desligava a câmera da live, não queria participar. Então, quer dizer, mais essas tarefas, eu tinha as minhas tarefas, tem a rotina de casa, né, como tu falou. Então, assim, beirar o impossível, né? Mas, assim, ainda bem que temos muita energia, muitos hormônios, e a gente vai se virando nos 30. E o que eu penso, né? O que a gente poderia fazer? Tentar equilibrar um pouco as atividades de casa e, quando eu não tenho alternativa, eu já orientei, por exemplo, várias pessoas que estavam numa situação limite de trabalho, de não ter tempo. Uma situação de um estudante, por exemplo, que ele vinha de uma cidade perto aqui de Florianópolis para o centro estudar. Então, ele acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus, chegava aqui 6h30, 7 horas. Nesse período, nem todas as vezes ele conseguia vir dormindo.
Ele estudava de manhã, tinha o segundo turno, ele tinha o horário do almoço, estudava à tarde, pegava o ônibus 7h30, chegava em casa 9 da noite. E aí, das 9 da noite, ele ia comer, jantar e às vezes ia fazer alguma atividade da aula, porque era o tempo que ele tinha. E aí Sim, ele tem tinha que coisa para acordar às fazer. 5. Então, assim, estava no limite. Qual foi a estratégia? Ele começou a pegar o horário de intervalo do almoço e ele dormia na escola. Eu falei assim, tu vai ter que ir lá e arranjar um tempo de qualidade, de meia hora, 40 minutos, vai fechar o olho e vai dormir no meio do período, para ele conseguir ser produtivo. Porque daí ele não conseguia prestar atenção na aula, ele não Sim. conseguia fixar os conteúdos, estava extremamente cansado, enfim. E aí começa toda aquela sensação, começando a desenvolver um grau de ansiedade, né? Então, quer dizer, sempre pensando no dia seguinte. Então, eu acho que para as tarefas domésticas, a gente tem que priorizar, a gente também tem que parar de ser um pouco obsessiva, de querer fazer toda a rotina todos os dias, manter toda a rotina todos E os tudo dias, não perfeito, e ter dar culpa atenção para quando não todo deu para mundo, fazer, e tá tudo. priorizar o essencial, educar os filhos para dizer, olha, esse é o meu limite, vamos combinar a rotina, isso eu faço, mas isso você já tem condição de fazer. Quer dizer, uma série de acordos e contratos que a gente tem que o tempo inteiro estar fazendo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, enfim, né? Desde avisar o filho tá na sala, ó, vou fazer uma live em tal horário, não atrapalha. Uma série de coisas Sim. que a gente pode ir combinando e também pode ir educando eles de que por estarmos em casa, a gente não está 100% disponível. Que eu acho que estar em casa também tem essa conotação de estar o 100% disponível. Assim como a gente tem que se reeducar para não fazer isso nas redes sociais, para tarefas de trabalho, mensagens de trabalho, não colocar elas dentro do período de trabalho, porque a gente Sim. responde hoje e-mail, a gente responde colegas, organiza trabalho nos horários que não seria o horário de trabalho, nos finais de semana, nos momentos de lazer. Ah, tô lá na praia, tô com o celular, vi uma mensagem aqui, vou responder. Quer dizer, isso deseduca. Na atualidade, deseduca. E a gente é o grande responsável pelos comportamentos, né? Quando adulto, pelos comportamentos que a gente está produzindo, para nós e para os nossos filhos. Porque os nossos filhos vão olhar aquilo como exemplo e eles vão seguir a mesma lógica. Então, se a gente está achando que está muito focada no trabalho, nas atividades e não está descansando, o filho que está observando, ele também vai ser um estressado, né? Pode desenvolver, sim, algum tipo de ansiedade futuramente. Então, tudo isso faz com que a gente repense mesmo os modelos de vida. Eu acho que a gente está muito ainda voltado no modelo produtivo. A gente tem tanto acesso, tem tecnologia, a ciência está se desenvolvendo e a nossa qualidade de vida continua ruim. É como se a gente não utilizasse tudo aquilo que culturalmente a gente produz para melhorar a qualidade de vida. A gente ainda está focado Isso em com outra certeza, coisa. né? A gente tem tecnologia e matéria-prima suficiente para não precisar trabalhar como a gente trabalha. Nenhuma pessoa precisa trabalhar para ter um prato de comida. Isso não existe. Isso é uma organização que a gente vive em que alguns exploram, muitos. Então, isso com certeza, a gente não vive com inteligência para usufruir tudo que a gente conquistou e o que a gente ganhou naturalmente, né? Do próprio planeta ali que está a nosso dispor. Agora, tem uma coisa também, Cris, que me incomoda, assim, também, apesar de eu ser a que dá tarefas, eu também paro às vezes, né? Agora, tem um padrão familiar, que, assim, é social e familiar, que é aquela coisa encruada ali de que quem não faz nada ou é vagabundo ou é rico. Parece que só quem é vagabundo pode ficar à toa e só quem é rico pode ficar à toa. Ou a pessoa pobre, a pessoa de classe média, a pessoa que ainda não é, sei lá, o que é rico hoje, deve ser um bilionário, né? Que são os caras que mais trabalham, na verdade. Mas as pessoas acham que, não, fulano nem, como é que é? Fulano nem terminou de pagar o carro dele, tá lá descansando, vai pra praia descansar. A pessoa acha um absurdo, ele tem que estar indo trabalhar o tempo inteiro, ele não pode descansar. E se ele parar, ele é vagabundo. E aí,
vem uma coisa natural de toda vez que você pensa em parar, você pensa em se dar tempo, vem uma cobrança. Eu acho que 98% das pessoas falaram isso, né? E, assim, o outro vira para você e fala, mas isso é coisa de vagabundo, você não vai fazer nada? Você fica, meu Deus, como assim? Os Como é que a gente exploradores se que livra? os exploradores sociais que agradecem, né? Porque é um comportamento produzido, sim. Né? Acho que o brasileiro ele tem essa carga. Enfim, a gente vem de uma cultura de exploração do trabalho. Então, é um comportamento que a gente aprende desde pequenininho. Você tem que... Sim. Né? Tem um pouco do discurso da meritocracia, né? Aqueles Uhum. que conseguem mais é porque trabalham mais. Se Não esforçam mais. necessariamente, né? Não é essa a lógica, enfim. Tem várias situações que a gente tem que ponderar. Tem pessoas que conseguem, sim, achar trabalhos que remunerem mais ou conseguem achar um movimento de trabalho, enfim. Mas estudando um pouco algumas pessoas que falam sobre sucesso, enfim, profissional e sucesso acadêmico até, não adianta ter sucesso se você não está satisfeito, se você não está feliz. Então, essa relação, para mim, ela tem que estar horizontalizada. Então, não adianta você ter muito dinheiro, ter muito sucesso e mesmo assim não se sentir satisfeito. Então, tem a ver com a questão da satisfação. E a satisfação, ela está exatamente nos outros momentos, nos outros tempos que você ocupa para além do trabalho. Sim. O mais workaholic que existe, que ama o seu trabalho, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de Também. trabalhar, eu digo que eu sou bem adaptada, enfim, né? Gosto do trabalho, sou cheia de projeto o tempo inteiro, tenho uma Também. energia, mas eu adoro sair do trabalho e ter o meu tempo de ócio, eu gosto do meu descanso, eu gosto do meu cuidado, eu gosto de ter meu momento de lazer, eu gosto de estar com a família. Então, assim, tem várias outras coisas que eu gosto que eu jamais optaria em tirar essas coisas da minha vida em função do trabalho. Mas é um equilíbrio que a gente tem que conquistar. E essa ideia do que, né, da pessoa que não está produzindo, enfim, que socialmente ela não é produtiva, tem uma ideia de exclusão velada também, né? Como se a sociedade que a gente produz ela tem um estereótipo que deveria ser o ideal para esta sociedade. Né? Tem pessoas que pensam assim, que não tem que Sim. incluir todo mundo. E aí a gente pode entrar também numa outra questão, que são as características pessoais. Tem pessoas que são mais ativas, que estão voltadas para determinado tipo de trabalho. Tem pessoas que são mais introspectivas, que gostam de um outro tipo de trabalho. Tem pessoas que têm habilidades artísticas. A gente estava falando outro dia do artesanato, né? Uhum. E aquilo é uma forma de trabalho também. Tem N características que a gente não pode enquadrar essa pessoa como uma pessoa que é produtiva, não é produtiva, ou ela está fazendo o que ela deveria fazer ou não está fazendo. Ou Tem uma ela desqualificação, né? é uma Parece que tem uma régua desqualificação. ali. Isso é um trabalho que não interessa. Você não está fazendo nada. E a pessoa está trabalhando para caraca. Né? Mas o outro Exatamente. fala, não, você não está fazendo nada, isso não vale. Né? Isso não E tem as valor. comparações, né? A gente se compara muito socialmente com aquele bem-sucedido, que, como eu falei, não necessariamente vai ser o mais feliz, ou aquele que talvez ganhe pouco, mas está muito satisfeito com o pouco que ganha e é extremamente feliz e satisfeito com a Sim. vida que tem. Tem Sim. uma cultura também de que a gente tem que ser bem-sucedido, rico, milionário, enfim, né? E a gente esquece de que eu acho que o Mário Sérgio Cortella fala isso. No fim, todo mundo vai para o mesmo. Eu li até outro dia que diz que o lugar mais rico de sonhos e projetos é o cemitério, porque muitas pessoas enterram lá aquilo que não conseguiu produzir, as suas ideias, aquilo que era criativo e que ele não conseguiu colocar em vida. Então, quer dizer, a gente tem uma vida aí que não necessariamente eu vou dar conta de fazer tudo aquilo que eu gostaria.
E isso não tem a ver com você se satisfazer financeiramente ou ter um padrão de vida ou uma vida mais ostentadora. Então mas são valores, né? Não estou querendo criticar isso, mas que ele não sirva de parâmetro social. Para que a nossa meta não seja a meta de pessoas, por exemplo, que têm outras trajetórias, assim. A gente vai ler biografias... Não, e que também que a gente lute um pouco com essa coisa de que o teu valor social, ele é proporcional ao quanto você ganha de dinheiro, né? E não ao quanto você agrega socialmente à tua comunidade. Às vezes você ganha pouco dinheiro, mas você agrega tanto, né? O teu valor, ele é muito maior do que se você injetasse só dinheiro. Porque você ajuda a pessoa, você resolve, você acalenta, você mostra caminhos e tal. Então aquela pessoa, ela tem uma importância, né? E não é só pelo que ela fatura. Porque tem isso, tem uma cobrança muito grande acima do que você gera. Eu já ouvi muito isso. Não, mas é muito trabalho para pouco dinheiro. Então não vale a pena, é uma coisa inútil. E o ego... Pô, aquilo não é inútil. É algo que te dá prazer, que você trabalha muito, mas que você gosta, né? Por exemplo, a Fabiola é uma coisa que me dá muito trabalho, não me dá todo o dinheiro que eu gostaria que ela me desse para o trabalho que ela me dá, mas ela me compensa em prazer, em propósito, em resultado. É como se ela tivesse o pagamento que ela me devolve é parte em dinheiro, é parte em sentimento, é parte em realização, e cada coisa ali me volta de um jeito muito bom, né? Então é o que eu vou sempre agregando e não vou, de alguma forma, para não perder o tempo com ela. Que acaba sendo, para mim, quando saem as responsabilidades, assim, os compromissos, para mim é muito prazeroso fechar ali a minha porta, falar assim, fui, hein? E sentar aqui, tipo, fazer uma boneca, fazer uma coisa. É um momento que, não sei se por já está acostumado a ser tão agitado o tempo inteiro, conseguir parar e produzir alguma coisa nesse sentido, que é sem responsabilidade. É por isso que as pessoas falam assim, você faz encomenda? Eu falo, Deus me livre. Quando a hora que eu paro, eu quero fazer algo para mim. Eu não quero fazer algo para outra pessoa. Me desculpe se é um egoísmo, né? Eu tento compartilhar coisas boas de outra forma. Mas ali eu quero fazer algo que me dê vontade, que eu gosto, porque senão vira mais uma obrigação, vira mais uma atividade que eu tenho que dar conta no final do dia, e aquele momento ali é o meu lazer. Então, ter essa coisa, né, de nem tudo é dinheiro, nem todo retorno que você tem em alguma coisa é dinheiro, às vezes é saúde, às vezes é um tempo para você realmente pensar em você. A atividade manual, ela tem isso, né? É uma meditação em ação, porque você está focado numa atividade só. Então, você sai dali, daquele entorno, você entra na cápsula do tempo, né? Ali só existe você e o que você está fazendo. Quando você termina, quando você volta para a Terra, a sensação é aquela boa, é a de realização, é a de fazer algo por prazer e não por responsabilidade ou compromisso. Mas como isso é construído também, né? Fazer isso. Isso é construído também, né, Fábio? Essa ideia de que o retorno do trabalho, ele é financeiro. É recente, se a gente for pensar na humanidade, naquele momento das trocas, a satisfação era o trabalho. Não existia o dinheiro. O trabalho em si já basta. O trabalho em si era a troca do trabalho por outro trabalho. Era a troca de um objeto, fruto do teu trabalho, por um outro objeto. Então, quer dizer, isso dá um significado que é aquela ideia dos artesãos, né? Os artesãos, eles eram muito bons naquilo que eles faziam, porque era uma habilidade, era uma coisa que ele gostava, quer dizer, tinha todo o prazer, tinha a coisa de ter tempo para fazer aquilo. Ele não fazia em série. Né? Ele tinha um tempo para se dedicar, que é o que tu está dizendo. Se você começar a fazer por encomenda, você tem prazo. O teu lado criativo já começa dar uma balançada. Você não tem aquele momento de fruição quando você está construindo a boneca. Então, muda a racionalidade e não te satisfaz. Hoje a gente tem o dinheiro.
Mas o dinheiro em si, né? Ai, que bom pegar um monte de dinheiro. Se ele me satisfizesse aquele monte de dinheiro, tava ótimo, mas não. Sim. O que me satisfaz é o que eu consigo a partir dele. Então, quer dizer, a satisfação também não está nele, né? Então, são regras sociais que a gente vai criando dessa coisa em série. O próprio capitalismo, né, que traz essa ideia de a gente se sentir útil ganhando muito dinheiro. Isso é uma construção social. A utilidade a partir da quantidade do ganho que eu tenho. Isso é uma construção social. Porque psicologicamente não faz o menor sentido. Algumas pessoas que têm isso como meta, né? Por exemplo, elas se satisfazem sendo importantes, a importância ainda assim não está no dinheiro. Mesmo elas milionárias, a importância não está no dinheiro. A importância está naquilo que ela conseguiu produzir para chegar ao dinheiro. Né? Então, às vezes, os valores eles se invertem, porque, assim, querendo ou não, o que é significativo é a habilidade que ela teve de ser milionária. Que às vezes nem é tanta habilidade, né? Às vezes a gente vê aí umas biografias. A maioria junta aí com a herança de alguém, com a escravidão de milhares, com a exploração de outros tantos, e aí pronto, fiquei bilionário pelo meu próprio esforço. Não é bem assim quando a gente vai ver. Das biografias que o cara mostra, assim, ó, quantas vezes ele faliu, quantas vezes ele errou, que processo que ele teve para chegar onde ele gostaria, sabe? Eu acho que esse é o aprendizado. Eu acho que a gente está aqui para isso, é para aprender, e aí o erro faz parte do processo. Não é esse caminho, é outro, às vezes eu tenho que me reinventar. A gente tem momentos sociais que a gente tem que se reinventar, a pandemia foi um deles, né? A gente teve que se reinventar. Muitos profissionais, muitas empresas, muitas pessoas que tinham vários negócios tiveram que se reinventar. E é isso, é não ter essa certeza de que eu vou conseguir um trabalho ou uma produtividade que vai me dar segurança. Essa segurança, ela não existe. Existe um momento, sim, que a gente vai vivendo e vai tendo, sim, mais prazer. A gente consegue, às vezes, ter um ganho financeiro, consegue mudar o padrão de vida, a qualidade de vida. Isso é bastante significativo. E quando eu acho que a gente consegue nisso, várias pessoas, o que elas pensam? Elas pensam o quanto isso pode ajudar na minha qualidade de vida. As pessoas querem tempo. Sim. Quanto mais elas... Na verdade, o que a gente busca não é ganhar dinheiro. É ganhar qualidade de vida para ter tempo. E qualidade de vida é você ser livre, né? Fazer com o seu tempo que você bem entende. Assim, eu falo que eu pago um preço alto por ser dona do meu nariz. Porque eu posso usar o meu tempo do jeito que eu quero. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Exatamente. Então, apesar disso não ter me feito uma milionária, me faz uma pessoa que tem o seu próprio tempo. Eu literalmente posso fazer o que eu quiser, né? E o meu trabalho está organizado de uma forma que eu posso fazer ele daqui, eu posso fazer ele do Japão, eu posso fazer ele de qualquer lugar. Então, foi uma construção chegar nessa estrutura. E o que eu mais foquei, apesar de eu ser super dinheirista, capricorniana, não foi no dinheiro que ele me dava. Se ele me desse o que eu precisava, já resolvia, porque o que eu queria era ter o tempo. Ter o tempo para estar em casa, ter o tempo para ficar com meu neto, ter o tempo para ficar com as minhas filhas, ter o tempo para encontrar alguém que eu goste, para ter alguma experiência para viajar, para fazer alguma coisa assim. Então, é caro, mas é bom. Assim, é um caro que me é caro. Sabe? Assim, é bom. A minha experiência com essa história do tempo e do trabalho foi bem interessante quando saiu a minha licença. E aí eu saí do trabalho, vou ficar em casa para fazer o doutorado. Então eu lembro que no primeiro ano, em 2018, as pessoas perguntavam do trabalho. E aí eu falava assim, não, eu não estou trabalhando. Eu estou estudando, eu estou em casa, eu estou com outra rotina e tal. E tinha um certo constrangimento, sabe? Sim. Se não estiver trabalhando, é constrangedor. Mas nas entrelinhas, das pessoas cobrarem, nossa, que privilégio você não estar trabalhando, você ser dispensada do trabalho para fazer o teu doutorado.
E aí eu senti assim, gente, eu devo muito, né? Eu tô devendo muito socialmente. Porque tem esse tipo de cobrança também. Porque o tempo do trabalho, você estar lá, independente se você é produtivo ou não, você cumprir o seu horário, tem uma cobrança social. Eu ainda sou servidora pública, né? Então tem uma cobrança social de que assim, você tem que dar conta lá de pelo menos cumprir o horário, porque você está sendo paga para cumprir aquele horário, né? Isso não é verdadeiro. Eu trabalhei tanto quanto nesse tempo que eu estou afastada com a minha função da psicologia, enfim, das produções, da pesquisa que eu estou fazendo. A pesquisa que eu estou fazendo é na instituição em que eu trabalho. O ganho intelectual e de pesquisa e de pensar o desenvolvimento docente, que é a minha pesquisa, vai trazer uma grande contribuição. Mas mesmo assim, eu passava pelo constrangimento inicial, disse assim, gente, eu devo estar em casa sem fazer nada, né? Sabendo o quanto é difícil esse trabalho também ser valorizado, o trabalho intelectual ser valorizado, a produção intelectual, sabe? Que é coisa a pesquisa, a educação, né? Quer dizer, tudo isso também é desvalorizado. E ela ocupa o tempo, tanto quanto ela te estressa, é um trabalho bem difícil para te manter rotina, enfim, né? E aí tem toda uma produção de escrita, enfim, não sou nenhuma escritora, então quer dizer, é uma aprendizagem que se apropriando. Fui a muitos congressos, fiz muita apresentação de trabalho, muita troca intelectual. Quer dizer, esse era o meu trabalho neste momento. Mas socialmente não é valorizado. Né? Então, não é. E aí você ainda quer parar para descansar. Exatamente. É uma luta. É uma luta. Né? Você ainda quer parar para descansar no meio dessa coisa toda. E o lance que eu entendi, assim, de sair de um trabalho para o outro, de uma coisa para outra, de acumular muito, é que uma pessoa exausta, ela é inútil a longo prazo. Porque ela vai dar defeito. É que nem um carro que você usa sem botar combustível, sem fazer manutenção, sem trocar o óleo, sei lá. Uma hora ele quebra. E na hora que ele quebra, ele está sobrecarregado. Então a quebra dele, o defeito é sempre maior do que a manutenção que você poderia fazer. É que nem a gente, né? Das vezes que eu quebrei, porra, foi uma merda. Porque eu estava usando a minha máquina ao máximo, já sobrecarregada, e aí quando você quebra, é uma perda de tempo também você não descansar. Até para quem é produtivo, ter o descanso no meio da produção é inteligente. Olha só. Com certeza. Descansar para poder produzir mais. Mudar essa história de que quem descansa, quem tem tempo para se divertir, quem tem tempo para viver, para aproveitar a vida, sem ser só com responsabilidade de trabalho, por mais que você goste do seu trabalho, não é alguém que está sendo inútil, não é um parasita social, né? Pelo contrário, é alguém que está tentando viver de uma forma saudável. É aproveitar toda a sua capacidade, porque o descanso, ele te prepara para a atividade. Então, você está aproveitando toda a sua capacidade naquele momento. Na atenção, na cognição, o teu corpo está fluindo melhor, quer dizer, tudo que você vai fazer, se é um trabalho manual, o descanso, às vezes a pessoa tem, né? A gente tem muito problema com LER, por exemplo, de pessoas que ficam com um trabalho que usam muito as mãos. Então, quer dizer, o descanso, ele é necessário. E ele é necessário também, que é a relação que eu faço com a produtividade, para você utilizar ao máximo o teu potencial. Uma pessoa cansada, ela está pela metade. Né? Ela já não vai produzir o que ela gostaria. E aí tem o componente emocional, né? Eu acho que quando a gente se frustra com alguma coisa ou tá cansado, as emoções, elas vão te deixar mais deprimida, elas vão te deixar mais, sabe, assim, de saco cheio com a vida. E às vezes isso não tem necessariamente relação com questões, com pessoas, com processos. Não, é simplesmente cansaço. Cansaço mental, cansaço físico. Então, assim, às vezes a gente não quer ver ninguém, a gente quer deitar, a gente quer ficar isolado. E às vezes isso é só cansaço.
Então, quer dizer, você acaba tendo estresse mental, estresse físico, e aí o estresse emocional é por ficar tentando manter um trabalho, horas de trabalho, sem as tuas outras necessidades estarem satisfeitas. Né? A própria alimentação, enfim. Mas a gente se negligencia o tempo inteiro. A gente fica horas sem comer, dependendo da atividade, às vezes a gente deixa uma refeição e outra, não faz as refeições nos horários, a gente pula. Sim. Aí a gente acumula a refeição. Né? Então, quer dizer... Por que a gente se maltrata, o Cris? É o quê? É falta de amor próprio, problema na infância, é trauma de família, é intrauterino. Por que a gente não é legal com a gente? Por que a gente tem essa dificuldade de falar assim, pô, a maioria tem, né? São poucos que não tem. Por que a gente tem essa dificuldade de falar, não, eu tô fazendo isso, não, mas espera aí, que agora é hora de eu comer, e eu vou comer bem, eu vou fazer alguma coisa legal para mim, vou cuidar disso. Por que a pessoa para de fazer isso e às vezes ela vai e ela tem uma opção saudável, uma opção boa de vida geral, né? De comida, de lazer, de relacionamento, tudo. Mas ela vai e escolhe aquela outra ali que é ruim, mas que é mais rápida, sabe? Por que a gente se maltrata? Porque não parar para descansar, sabendo que você precisa e merece esse descanso, esse prazer, me soa como algo, como uma falta de amor próprio, né? Como uma falta de autocuidado. Por que a gente pega esse amor todo que a gente tem e dá para os outros, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da família, cuida dos amigos, e não dá no mesmo nível para a gente? Olha, é uma resposta complexa, né? Porque a gente vai desde do auto-boicote, né? Até os comportamentos socialmente exigidos, né? A gente tem uma pressão social. Mas eu gosto de pensar por uma linha, assim, de que... falando dessa história de ser produtivo e não ser produtivo, tem uma inversão da ideia, por exemplo, do individualismo na sociedade. Para a psicologia, a ideia da subjetivação, de você pensar em si primeiro, de ser um sujeito na construção da relação com o outro, mas você se priorizar para que o teu potencial venha para te relacionar, ela também é vista como individualismo. É como se você não pode pensar só em você. Você tem que pensar sempre que você tem que estar à disposição de outras pessoas, né? Você tem que estar para outras pessoas. Então, eu acho que esse componente, ele fala muito da ideia de autocuidado. Como que eu vou me cuidar, me priorizar esse tempo, se tem alguém mais importante precisando, alguma coisa mais necessária? Principalmente porque a gente tem uma cultura cuidadora do outro. Sim. Né? Então, assim, mas o bom cuidador é aquele que se cuida. Porque eu só dou para o outro o que eu tenho. Então, se eu não me cuido... Quantas vezes a gente vê contradições aí de pessoas que pregam uma coisa e na sua vida elas não fazem? Sim. Né? Elas não conseguem ter esse tipo de comportamento. Se a gente for entrar um pouco mais nas questões psicológicas, o auto-boicote também acaba sendo uma ferramenta que a gente usa, né? Uma muleta. Ela pode ser, você se auto-boicota para poder manter aquilo que você não quer se mobilizar para, porque também tem aí uma coisa de que a gente negligencia, mas também não é só negligência, é uma escolha que a gente faz, porque, não estou muito afim. Então, tem o auto-boicote nesse sentido, ele também serve para mim me eximir dessa responsabilidade, né? E tem o auto-boicote pela frustração, pela cobrança externa, né? E aí muitas vezes não é consciente o auto-boicote. Às vezes a gente acompanha pessoas, por exemplo, que se auto-boicotam o tempo inteiro e elas não têm noção de que elas estão se auto-boicotando. Porque é tão inconsciente esse mecanismo que acaba sendo uma defesa, e aí ela não consegue ter consciência. E quando a gente faz uma mediação, por exemplo, em psicologia, a ideia é trazer para a consciência, para que ela consiga enxergar
o que ela está fazendo por ela mesma, que não é só uma escolha espontânea, que talvez ela não esteja enxergando, ela enxerga o problema, ela enxerga o resultado, mas ela não enxerga o que tem por detrás disso. Né? Isso a gente percebe nos discursos, a gente percebe nas atitudes, na relação com outras pessoas, em pessoas, por exemplo, que ficam extremamente cobradoras do outro, né? Exigentes. Então, você vai ver, ela não tem o autocuidado. Então, acho que esse mecanismo que a gente sempre fala do auto-boicote, ele sempre tem essas duas linhas, assim, ele pode ser mais consciente, eu usar ele como ferramenta para burlar mesmo algumas coisas que eu não quero me comprometer, ou ele pode estar no nível mais inconsciente. Eu não tenho noção de que eu faço isso. E eu arranjo desculpas. Tem pessoas que têm repertórios maravilhosos de desculpa do porquê que não fazem eu já isso. analisei uns meus, assim, que são sensacionais. Então, a gente é tão criativo que a gente consegue arranjar uma desculpa bem elaborada, argumentada, enfim, né? A gente acha isso. E muitas vezes é porque traz sofrimento, né? Às vezes não é uma coisa simples, o autocuidado. Passa também por outras questões, assim, às vezes de autoimagem, né? Como é que é essa questão? Então, assim, se eu Você me sente boicoto... merecedor, né? Às vezes você ouviu a vida inteira que você não merecia, e aí quando você tem a possibilidade de se dar, você também não se dá porque você tem ali aquele trauma, né? Aquela crença, aquela coisa de que você não merece além, né? Você não precisa. Nossa, tem uma coisa horrorosa que eu faço, que eu me toquei agora. Que é quando alguém quer me dar algum presente, quer me dar alguma coisa, eu nunca aceito e fico feliz. Eu sempre falo que não precisa. Não precisa. Não, imagina, não precisa, não gasta seu dinheiro, não precisa, eu tenho tudo. Não precisa, não. Não, compra uma coisa pra você. Cara, as minhas filhas ficam putas comigo, porque chega no Natal, no Dia das Mães, no aniversário, e elas querem me dar algum presente. Mãe, o que você quer ganhar? Eu falo, não quero nada, não preciso de nada. Não, mas eu quero te dar alguma coisa. Eu falo assim, mas não precisa, gasta com você. Mas essa valorização do cuidado de si, de achar que pode ganhar um mimo, de que eu sou importante, também passa por aí. Passa pela questão de se sentir merecedor, como tu falou. Assim, isso é o autocuidado. Então, assim, se eu também me fecho para qualquer tipo de... Ou ajuda, né? Às vezes passa pela ajuda, por uma orientação, enfim, por um cuidado, por um mimo, por um presente, por um agrado, por um elogio. Tem a coisa do elogio também, tem pessoas que não conseguem lidar muito com elogio. Nossa, me elogia e eu quero, sei lá, arrancar minha cabeça, botar no bolso e sair de perto. E é engraçado que é tão... a gente não aprende a ter isso, que às vezes tu não sabe o que devolver, tu não sabe o que falar para a pessoa. Então fica mais parece que rola uma trava aqui, assim, porque aqui você vê vários elogios, mas não consegue falar um. Você fica tão assim, pânico, porque alguém te elogiou, ou seja, alguém te notou, alguém te reconheceu, alguém te valorizou. Meu Deus, eu existo. E agora eu vou ter que me valorizar e me amar e me cuidar. Puta que pariu, alguém me descobriu. E esse constrangimento, às vezes, é até pior, porque dependendo, né? Se você pega alguém, assim, por exemplo, que é mais afetado na relação, ou mais preocupado, ele vai dizer assim, meu Deus, essa pessoa, que horrível, que arrogante que ela nem devolveu, ela não disse nada, ela não agradeceu, ela fez de qualquer jeito. Ela ficou em choque, meu anjo. Exatamente, a pessoa está em choque, a pessoa não sabe o que dizer, não sabe o que, né? Mas por quê? Porque é um comportamento também que a gente não aprende. Os antigos, eles falavam muito assim, né? Se você está perto de um adulto, você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem que agradecer. Desde pequeno, você é ensinado, que a gente fala que são acordos sociais, né? Que a gente são convenções sociais que a gente vai criando para dar, para humanizar, porque isso é
é um processo de humanização, né? De ter essa troca, de dar o feedback, faz parte da comunicação, melhora a comunicação, melhora as relações, a gente tem uma aproximação afetiva maior, mas isso tudo é aprendido. Então, quer dizer, se eu não consigo ganhar alguma coisa e eu não consigo devolver, eu não sei como que é daí para te presentear alguém. Sim. Porque se eu só dou aquilo que eu tenho, como que você vai chegar nesse momento de valorizar, elogiar, presentear alguém? Se eu não sei como fazer, se eu não sei receber, se eu não sei devolver isso. Então, são aprendizados. E a gente está falando de coisa tão simples, né, Fábio? Assim, parece... É interessante o quanto a pausa, o direito de pausar está ligado, na verdade, com a tua autoestima, né? Com o teu amor próprio, com você entender que você merece, precisa fazer isso, se desligar um pouco das coisas, ter tempo para você, se cuidar, né? Às vezes, quem está no pico do negócio, às vezes você para no final do dia, caraca, tu mal tirou o pijama, porque você fez tanta coisa, você resolveu tanto problema, você fala assim, meu Deus, eu não tive tempo de tirar o meu pijama hoje. Ou seja, eu naquele dia não existi. Só existiu a solucionadora de problemas, né? A resolução das coisas e tal. Então, aquela pessoa, como faz com ela? Né? Ela foi negligenciada mais um dia. E isso, esse acúmulo, com o passar do tempo, vai dando merda, né? Então, não é egoísmo você parar para descansar, você parar para fazer coisas que você goste, coisas que te dão prazer. Parar para não fazer nada, descansar também, não fazer nada, e tá tudo bem não fazer nada, você não é um vagabundo, você não deu errado na vida, né? Você é só um ser humano saudável, né? Que a gente socialmente não escuta isso, não tem estímulo para isso. Equilibra as coisas, porque a vida é muito maior do que a produção, do que está ativo, produzindo a atividade laboral. A vida tem várias dimensões, e se essas dimensões estão aí, é porque a gente precisa desenvolver e trabalhar cada uma delas de maneira equilibrada. Se a gente fosse sintetizar, trabalho, estudo, lazer, né, as questões afetivas, o quanto a gente se dedica, por exemplo, para as relações afetivas hoje em dia? Cada vez menos. Eu não sei nem o que é isso. Cada vez menos, né? Porque a gente se ocupa com muitas coisas. Então, a gente também vai ficando um pouco, como é que eu vou dizer? Duro? Eu acho que não seria a palavra duro, mas assim, uma certa insensibilidade para isso, ou de valorização disso. E não só valorização como autocuidado. Quanto eu me sinto bem, como que eu me relaciono com as pessoas, quanto afeto eu dedico para as pessoas, ou as pessoas dedicam a mim. Momentos de alegria. A gente tem uma sociedade bastante adoecida, bastante deprimida, que momentos culturalmente e socialmente a gente cultiva a alegria, o riso, o estar junto, o gostar, sabe? Parece coisas assim, quando tu fala, é até meio estranho as pessoas estarem falando sobre isso, né? Numa cultura de muita produção, isso é coisa de vagabundo, como tu falou, né? Então, assim, a gente tem que reaprender mesmo. Acho que o nome dela é Brené Brown. Tem uma escritora e ela fala que é preciso muita coragem para pausar numa sociedade que conduz as pessoas a viverem exaustas, né? A viverem o tempo inteiro ocupadas. Se você não está o tempo inteiro ocupado, você não tem valor social, né? Você é um problema. Então, precisa muita coragem você poder fazer isso, né? De dar esse tempo para você. Ser humano, né? A gente tem que ser... A sociedade quer que seja máquina, né? Insensível, é o processo de humanização. Faz parte do nosso processo de humanização essas dimensões, né? Do lazer, do prazer, do ócio, do afeto... enfim, de estar com as pessoas, de ter tempo para estar com as pessoas. Cada vez menos a gente tem tempo de estar com as pessoas. Hoje, com a facilidade da internet, muitas pessoas priorizam estar online e não presencial. Claro que a gente está em um momento
pandemia, mas já é um Sim, movimento onde as pessoas sim. falam com várias pessoas pelas redes sociais e não E param por para se encontrar mensagem, mais. hein? E por mensagem, não me liga, não. Manda um texto. Olha, é mais desumano ainda, né? É sempre É, assim. a gente vai Não me perdendo a telefone, me manda capacidade, um texto. né? Bem isso. Mas a gente tem que reequilibrar, né? Eu acho que a nossa tarefa, enquanto humanidade, para a gente não se extinguir aí enquanto humanidade, é refazer esses processos, porque eles são muito recentes. Se a gente for pegar aí a industrialização, é o quê? Quanto tempo tem a industrialização? Na história da humanidade toda é um período muito curto. Então, Sim, a gente tinha, sim, uma vida mais coletiva, a gente já teve uma vida mais coletiva, mais vivida coletivamente, mais próxima, mais mais gregária, natural, talvez, né? mais Mais natural. simples. Talvez não fosse tão civilizada, do ponto de vista de civilidade que a gente vê hoje. Enfim, as pessoas, emocionalmente, elas eram muito mais arcaicas, né, para lidar com os Sim, conflitos, mas eu acho que a gente tem que retomar uma forma de viver mais orgânica, mais com seres humanos. Ninguém virou máquina ainda, até onde eu sei. que bom, né? Então, é isso. É isso, Cris. Muito Obrigada. bom, Você quer né? falar alguma Conversar coisa para assim. encerrar? Não, só queria agradecer. É muito bom poder falar, né, sobre isso, sobre o ócio, o descanso. E eu acho que é até um alívio para a gente, olhando a Uhum, rotina que a gente tem, tudo que a gente vive, poder ter tempo para falar disso, né? E uhum, falar e ver. Eu vi ali várias pessoas colocando ali no chat, né, falando das sim. questões da meditação, da importância do ócio, enfim. Eu acho que é bem legal você ter pessoas que compartilham dessa ideia, né? E o quanto a Uhum. gente pode reaprender esse lugar que é o lugar do não fazer nada. E não é um não fazer nada descomprometido, assim, mas é um não fazer nada de pensar em si, no autocuidado, nas outras dimensões da vida que eu tenho que desenvolver para ser um ser humano melhor, enfim, para ter até uma É de sociedade estar melhor, né? presente no seu presente, né? De estar aqui para você, para as suas necessidades também, se vê dessa forma. Exatamente. E eu tenho uma preocupação muito grande para gente que tem filho, que é educar os nossos filhos um pouco com essa mentalidade, né? Eu venho com a mentalidade dos meus pais, que é de uma outra geração e que Sim. priorizava mesmo o trabalho, enfim, tinha outra Uhum, relação social. Então, eu acho que a gente uhum. está aí nesse entremeio, tendo esse compromisso de passar outros valores sociais para os nossos Sim, filhos, né? E sim. Mas eles principalmente conseguem ter para uma eles próxima geração mais saudável. criar uma geração em que pense o trabalho sobre uma outra perspectiva, né? E não Uhum. essa que é a do adoecimento hoje. Então, que o É, descanso seja bem importante para todos. tá. Obrigada, Cris. Obrigada por Agradeço. ter voltado. Vou voltar Obrigada, de novo, que adorei. tem outros divãs aqui para a gente fazer. Joia, joia. Eu topo, tô sempre aí. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Beijo, beijo para quem Beijo, assistiu, obrigada beijo para para quem quem vai assistir assistiu também. depois. Tchau, tchau. Tchau.